Eu vou fazer a sua apresentação para a gente não perder tempo, porque realmente o tema de hoje é um tema muito instigante. Vamos falar da comunicação dos espíritos na Bíblia, nos livros sagrados dos cristãos. Severino Celestino é professor de judaísmo, cristianismo primitivo no curso de Ciências das Religiões e fundador do curso, né, na Universidade Federal da Paraíba. É pós-doutor em Ciência das Religiões pela Universidade Católica de Goiânia, lá em Goiás. Tem proficiência na língua hebraica, olha aí, pela Universidade Hebraica de Israel. Escritor e autor de 8 livros da área da teologia espírita e acadêmica. Professor, mestre e doutor em odontologia pela Universidade Federal da Paraíba. Rapaz, até dentista você é, rapaz. Que maravilha. Eu costumo dizer que nas horas vagas eu sou dentista, sabe, Guilherme? Que maravilha. Porque... E você morou em Israel há quanto tempo? Rapaz, eu vou a Israel todo ano. A primeira vez que eu fui em Israel, eu fiquei um tempo lá. Fiz, assim, uma topografia do país, porque eu fui sozinho, eu, minha esposa e meu filho, e nós ficamos um tempo lá suficiente para que eu conhecesse o país de Eilat até a Alta Galileia, até Cesareia de Filipe. E aí, depois disso, eu entrei em convênio com uma... Convênio não, eu recebi um convite de uma empresa de São Paulo chamada RW Turismo para que eu fosse guia bíblico desse grupo. E nós já fizemos 10 viagens juntos. Começamos em 2009, todos os anos a gente vai a Israel. E eu aproveitei esse período que eu estive lá. Eu já tinha uma noção de hebraico, mas eu entrei e fiz um convênio com a Universidade Hebraica de Israel e consegui a minha proficiência, tenho o diploma e consigo me comunicar, leio e escrevo o idioma sem nenhum exibicionismo. Minha vontade, meu objetivo é ter consciência, conhecimento das coisas, para respeitar a opinião dos outros, mas, ao mesmo tempo, academicamente, teologicamente, cientificamente, ter direito de trazer, sem impor, mas expor aquilo que eu encontro nos textos sagrados, que tem todo o respaldo do judaísmo. Porque o judaísmo, você sabe, parece muito com o espiritismo, sim, não é proselitista, é reencarnacionista, tem Deus como único ser, monoteísta como nós somos, entende os fenômenos mediúnicos, fala de reencarnação da mesma forma. Então tem muitas coisas que unem o espiritismo com o judaísmo. Na verdade, eu costumo dizer que as 3 revelações, Guilherme, elas se completam. Cada uma veio a seu tempo, como diz o espírito israelita Mordecai, que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o espiritismo arrematará. Sem nenhuma pretensão. Você sabe que nós não fazemos proselitismo, não temos nenhuma pretensão de ser melhor do que ninguém. Eu transito bem, graças a Deus, em todas as correntes religiosas. E digo às pessoas que se abram para, como eu costumo dizer aos amigos, como quando eu dava as minhas aulas no curso de Ciência das Religiões, eu dizia para os pastores, nós não estamos aqui para impor, mas para expor. Porque Jesus dizia que cada um vai responder por aquilo que recebeu. Cada um será dado segundo o seu entendimento e as suas obras. Então, quando você conhece, você se torna corresponsável por aceitar ou não aceitar. O que você não pode, como diz a questão 627 do Livro dos Espíritos, é pretextar a ignorância. Isso a gente não pode fazer. Então, nós estamos aqui atendendo o seu convite, usando a linguagem bem teológica, fraternalmente receptivo, para trocar ideias, para juntos, atendendo ao seu público, aqueles que gostam de você, com seu trabalho sério, que nós estamos aqui para trazer verdades, conceitos muitas vezes diferentes dos maiores conceitos, vamos dizer assim, dogmáticos, teológicos, impostos, e como nós somos ciência e moral religiosa, ciência e razão,
religião e ciência, como Kardec defendeu na Gênesis e defende até hoje pelos princípios básicos da doutrina, nós trazemos conceitos que às vezes se chocam com o princípio de outras religiões, porque muitas vezes parece que o que é diferente não é bom ou não é certo. No entanto, o nosso objetivo não é destruir a fé nem a religião de ninguém, mas ao mesmo tempo mostrar que o Espiritismo comunga com o Evangelho, comunga com as raízes do cristianismo que está no judaísmo, e Deus me deu a oportunidade de, fundando um curso de Ciência das Religiões aqui na universidade, eu tivesse a felicidade de lecionar por 15 anos judaísmo e cristianismo primitivo, são duas coisas que se complementam, e também lecionei a cadeira Trajetória do Espiritismo, que unem as 3 revelações. Então, estamos aqui à sua disposição para a gente falar um pouco dessa comunicabilidade entre os 2 planos, desse intercâmbio que sempre existiu, não foi a doutrina espírita que criou, mas a história do povo hebreu começa com a comunicabilidade entre os 2 planos, através de um grande médium chamado Abraão, que ouviu uma voz. As pessoas, quando falam de espiritismo, muitas vezes acham que é uma coisa diferente, que é algo abominável. Eu vou perguntar isso, eu vou lhe perguntar isso, justamente para lhe perguntar agora. Mas antes eu quero só dar um alô aqui ao pessoal que está entrando, e muita gente entrou aí. Meu sobrinho está aí, Luquinhas, boa noite aí. Tá a Gleice, a Daniele Castro, o pessoal lá do Lar de Clara, de Fortaleza, está com a gente. Joyce Geraldo Vasconcelos, o pessoal do Japão, olha, a turma do Japão, Severino, está com a gente lá, o Nelson está com a gente também. O pessoal todo do Japão assistindo aqui, a turma Sejam bem-vindos. Eu quero saber o seguinte, você ensinava ciências bíblicas para os pastores na universidade, é isso? Pastores, padres, ateus, pessoas de qualquer corrente religiosa. Eu, graças a Deus, ainda hoje eu faço muito intercâmbio religioso. Nós temos um companheiro também, professor Carlos André Cavalcante, junto comigo, fundou o curso de Ciência das Religiões, ele e a professora Neide Miele. E ele fundou um curso na universidade, um grupo de pesquisa chamado Vida Ilícita, onde ele trabalha com a diversidade religiosa, e eu sempre o apoiei nesse trabalho, fazendo muitos trabalhos juntos, porque a gente aprendeu na academia que as nossas diferenças nunca devem ser maiores do que o respeito que nós temos que ter um pelo outro. Então, o ser humano é uma criatura de Deus, e por isso merece sempre o nosso respeito. E o professor Carlos André comunga comigo, o presidente da Federação Espírita Paraibana, o nosso querido Marco Lima também. Marco Lima, nosso irmão. Você deve conhecer, né? Ele tem feito um trabalho de apoio sempre nos congressos. Nós temos a parte de diversidade religiosa, onde nós convidamos pessoas do judaísmo, do islamismo, dos cultos afro-brasileiros, pastores das diversas correntes religiosas. Eu fui no último encontro lá, eu vi. Marco Lima é um irmão querido, justo, é um camarada... É uma pessoa maravilhoso, acessível, democrático, fraterno, é uma pessoa que sempre ampara, sempre endossou muito esse trabalho que eu tenho feito. Ele é um irmão. Eu tenho muito carinho por ele e pela esposa dele, a Catinha, né? A Cátia também é uma pessoa maravilhosa. E a gente tem se encontrado muito aí também nos congressos. Tem se encontrado bastante. Pois nós estamos aqui. Tem um monte de pergunta aqui, eu vou acelerar isso aqui, senão a gente não dá conta, que o pessoal pode fazer pergunta aí, pessoal, que a gente vai tentar, claro que não vai dar tempo para responder todo mundo. Mas eu queria saber, para a gente não perder tempo, Severino, por que ainda existe esse preconceito das outras religiões para com o espiritismo? Por que existe esse preconceito? E o que a gente pode fazer para acabar, para diminuir esse preconceito das religiões? Porque você vê, eu conheci uma menina, quando eu estava casado, me separei, conheci uma menina, aí quando eu disse a ela, qual é a sua religião? Eu disse, eu sou espírita. Ela disse, eu sou evangélica, não dá para a gente namorar, não. Ela acabou o namoro, antes de começar já tinha acabado. Na verdade, Guilherme, eu tive um dos maiores amigos cristãos que eu tive nessa encarnação,
se chamava pastor Neemias Marien, da Conheci, igreja. conheci, Conheceu, né? Aquele, conheci. aquele irmão Da Igreja querido foi Presbiteriana Bethesda do Rio de Janeiro. isso, de Copacabana, no Rio de Isso. Janeiro. E Neemias foi uma pessoa com quem eu fiz muitos encontros religiosos. Falávamos de reencarnação na Bíblia, falávamos de mediunidade, comunicabilidade. E ele dizia que o afluente mais caudaloso do cristianismo se chamava Espiritismo. Ele tinha um respeito muito grande pela doutrina espírita, e era um dos homens que eu tirava sempre o chapéu para ele. Foi uma das pessoas que eu conheci nessa minha encarnação, que mais conhecia de Bíblia. Ele ganhou o programa do J. Silvestre, o Show Sem Limite, Eu respondendo lembro. sobre Eu a lembro, Bíblia. não, não é da minha época, não, eu soube. Naquela época, eu era Eu seminarista. sou de Xuxa pra cá. Você é de ontem, né? Como diz Jó, é de ontem e não sabe de nada, né? Mas, na verdade, Neemias Marien, ele tinha assim, um respeito muito grande, porque ele conhecia. Geralmente, as pessoas têm preconceito, e Neemias dizia assim, o preconceito é a ausência de conceito. Por isso que eu sempre dizia aos nossos amigos pastores, nós somos como copos com água, que pode estar seco, meio ou cheio. As pessoas que acham que já sabem tudo e não precisam de mais nada, eu costumo dizer, essas já deixaram de existir. A gente sempre tem que estar aberto a novos conceitos. Porque eu fui um católico ortodoxo, eu fui quase padre, eu não sei se vocês sabem dessa minha vida, né? Eu sou teólogo pela Igreja Católica e eu sempre tive um certo preconceito com relação ao espiritismo, e hoje eu sei que era o meu desconhecimento. Eu não me abria para ir em busca do diferente, para ver o que o diferente pode ser útil para mim. Todos os caminhos levam a Deus. Cada um tem a sua forma de ir a Ele. Agora, o que não é admissível é você agredir, desprezar ou antagonizar alguém só porque não tem a mesma filosofia religiosa que você tem. Porque Jesus, né, Jesus no juízo final, ele não fala que o que vai contar é a religião. Ele não diz. Deus colocará os bons à direita, os bodes à esquerda, as ovelhas e os bodes, que é... Ele termina o sermão escatológico com essa parábola do juízo final, e ele diz assim, o que contar, vinde bendito do meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, fui preso, me visitaste. Ele não fala de religião, ele fala de atitude, ele fala de obras, porque ele dizia, brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Então você não pode se dizer um cristão sem respeitar o direito do outro, ter também o seu caminho para Deus. Eu sempre defendi isso. E quando você vai na própria Bíblia, que é o nosso assunto, você vai entender que a Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é um livro de moral universal. Os 10 mandamentos recebidos lá no Monte Sinai por Moisés, o famoso decálogo que nós conhecemos, ele não fala de religião. Ele fala de moral. E Emmanuel diz, a Caminho da Luz, que é o maior código de moral e justiça que a humanidade poderia receber. Foi os 10 mandamentos. Então, não existe religião na Bíblia. Existe um conceito, um roteiro, ou um caminho, ou uma estrada, para a nossa evolução moral, para o nosso reencontro com Deus. E a comunicabilidade entre os dois planos, ou a própria Bíblia só existe por causa de um médium. Quando eu falo médium, eu estou falando o mesmo Navi que os hebreus falam, que é o intermediário entre os dois planos, o mesmo profetas que os gregos falavam, o mesmo Naba que o árabe falava, o mesmo Nabu que os babilônios falavam, o mesmo sacerdote que as tribos primitivas recebiam, como aquele homem que tinha uma intermediação ou um caminho para Deus, e era respeitado pela sua mediunidade, que é outro princípio que não depende de religião, faz parte do homem. E nós estamos aqui falando desse assunto por causa de um grande médium chamado Abraão, que morava na cidade de Ur, na Caldeia, que ele ouviu, ele era médium audiente, ele ouviu uma voz que dizia, a voz para ele era uma voz superior, que foi tido até hoje, é tido pelos hebreus como a voz de Deus, ou de Yahvé, que é o nome mais comum que a gente encontra no judaísmo. Então, esse canal entre o mundo espiritual e o mundo material, que nós chamamos, Kardec chamou de intermédio, que é o nome mais moderno, que vem do latim, intermediário entre os dois planos,
é esse canal que todas as igrejas, todas as comunidades, todos aqueles que têm uma espiritualidade mais ostensiva, ou seja, são intermediários, tanto na carismática, como nas igrejas pentecostais, e tantos outros, e até aqueles que não fazem parte do cristianismo e outras religiões, o sufismo do Islã, de Mevlana, lá de Cônio, na Turquia, a Cabalá dos hebreus. Então, todos são canais que nos comunicam com Deus. E a primeira frase, veja bem, duas palavras que Abraão escuta em hebraico, ler, lechá. Olha que curiosidade, Guilherme. Ler, lechá, é do verbo ralar, que é ir, no imperativo relativo. Ler é vai, lechá é para ti, ou seja, vai para dentro de ti. A primeira recomendação da história mediúnica do planeta Terra, tendo como origem o povo hebreu, que são os nossos ancestrais teológicos, religiosos, era de o que é ir para dentro de si, reforma íntima. Então, a primeira palavra, no Gênesis 12, ler, lerá, vai para dentro de ti. Isso só foi possível porque havia um intermediário que ouviu, por ser médium, a voz de uma entidade que não era encarnada, não era um corpo físico, que começou a história do povo hebreu aí, em sua realidade. Reforma íntima. Depois João vem no deserto também pregando para o povo reforma íntima. Tarrazul batechuvá, voltai para dentro de vós. E nós recebemos a terceira revelação com o Livro dos Espíritos, falando de reforma íntima. Então, mudou a época, mas a mensagem é a mesma, de Abraão até os dias atuais. Então, nós temos, por toda a estrutura, ou por todas as passagens do Evangelho, comunicabilidade entre os dois planos. Você quer passagem mais interessante do que o sacrifício de Abraão, que ele submete ao seu filho Isaac, lá no livro do Gênesis, no capítulo 22, que ele vai sacrificar o próprio filho, e mais uma vez, ele escuta uma voz, a mesma voz que o mandou ir para adiante, dizendo que ele não fizesse aquele ato, que ele acreditava que ele temia a Deus. E tudo isso originou o que a gente sabe, o primeiro e o segundo templo, lá no Monte Moriá, onde está hoje a cidade de Jerusalém, marcado pelo Domo da Rocha, que hoje pertence aos árabes, lá dentro de Jerusalém. Então, esse plano, essa comunicabilidade está palpável em todas as partes da Bíblia. Eu até agora não estou falando de livro dos Espíritos, nem livro dos Médicos, estou falando só do livro da Bíblia. E uma coisa interessante, tem uma passagem no capítulo 18 do livro do Gênesis, que Abraão, mesmo Abraão, que ouviu a voz e ia sacrificar o seu filho, Abraão era um grande hospedeiro, ele gostava de hospedar as pessoas, ele acolhia todos que chegavam em sua casa. E chegaram 3 homens, o livro do Gênesis, capítulo 18, diz que chegaram 3 homens, 3 pessoas, vestidas como caminhantes do deserto. Abraão lavou-lhe os pés, deu comida, conversou com ele, e eles disseram que vinham para fazer 3 coisas. Tornar Sara grávida, e aí ela, a mulher sempre é curiosa, ela estava ouvindo atrás da tenda e sorriu quando viu aquela história. E porque ela sorriu, a palavra Ishak, ela sorriu, em hebraico, do verbo sorrir, que é sorrir, e ela sorriu, Ishak em hebraico é um riso largo, é aquele riso quando você faz como se estivesse zombando daquilo que as pessoas estão dizendo, porque ela era uma mulher já, segundo a história, já adulta, já estava numa fase de não mais conceber. E aqueles homens, que para Abraão eram homens, na verdade eram 3 espíritos materializados que estavam conversando com ele. E ele não conheceu porque eles se vestiam como pessoas ali do deserto. Agora, na Idade Média, que transformaram os anjos, chamados pela influência grega, nos deuses do Olimpo, que são como jovens, imberbes, 17 anos, vestidos de branco, asas,
verdadeiros deuses do Olimpo, que mostra a desfiguração do verdadeiro sentido do mensageiro. Porque a palavra hebraica malar é aquele que traz uma notícia, é o intermediário. Por isso que Malaquias é o mensageiro de Deus, essa palavra malar, Iá é Deus. Então aqueles 3 homens estavam tão materializados e tão reais que Abraão não soube que eram 3 espíritos materializados. Porque os anjos são espíritos. Quando a gente fala de espiritismo, parece que é uma coisa, como eu já comecei a falar, abominável, mas o próprio João diz que Deus é espírito. E em toda a história da primeira revelação, eu até agora só falei de Velho Testamento, em toda essa história, tem mensageiros de Deus que se chamam espíritos, que são trazidos ou enviados para missões espirituais. E todos eles a realizaram com muita, como é que eu diria, com muita coerência, com muita realidade, uns encarnados, outros materializados, outros pela voz, porque cada um tem a sua capacidade de ver, de ouvir, de falar, de escrever. Por isso que a doutrina espírita veio a seu tempo explicar isso, não como uma coisa sobrenatural, porque quem não conhece o espiritismo, Guilherme, parece que a doutrina só vive para consultar os mortos. Isso. Não é? Não entende como o espiritismo pratica a caridade, que é um dos pilares. Fora da caridade não há salvação. O espiritismo respeita todas as religiões, todos os princípios, desde que sejam sérios. Kardec diz lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que o ensino moral do Cristo é o ponto onde todas as crenças do planeta podem se encontrarem, porque Kardec era muito ecumênico. Se não fosse o ecumenismo de Kardec, eu hoje não seria espírita, porque ele nunca disse que o espiritismo era o único caminho. Fora do espiritismo não há salvação. Ele não chegou a dizer isso, como a igreja diz, fora da igreja não há salvação. Não é? Então nós somos universais nesse ponto. Temos o Cristo como nosso governador maior do planeta, e para muitos ele é Deus. Eu acho que ele é o Deus do planeta Terra, mas o Deus absoluto do universo é o Deus maior, é Yahvé. Ele é um grande enviado, o maior enviado de Deus nesse planeta, porque ele mesmo nunca disse que era Deus, sempre dizia, respeitava, não quis nem ser chamado de bom. Quando chamaram ele de bom, ele disse, por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Pai. Não é? Então ele nunca se colocou na condição de ser Deus, pelo contrário. Ele sempre diz, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele sempre, na cruz, ele diz, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele nunca, até quando ele fala no sermão escatológico, lá no capítulo 24 de Mateus, versículo 36, que pergunta quando essas coisas vão acontecer, ele diz, a ninguém é dado saber o dia nem a hora, nem mesmo o Filho do Homem, só vosso Pai que está nos céus. Então Jesus tratou de ser muito direto nesse ponto, mas a igreja, nos seus postulados iniciais, com a influência romana de um imperador chamado Constantino, graças a Deus que não foi Celestino, senão outra vez nessa encarnação eu não tivesse sossego, mas ele tem, a doutrina tem esse papel de esclarecer, tornar as coisas compreensivas e palpáveis, sem nada de sobrenatural. O espírita não vive só de falar com os espíritos, que as pessoas até dizem falar com os mortos, mas o morto existe, a morte existe, os mortos não, a gente apenas se muda. Esse é o nosso princípio de estudo que nós trazemos dentro desse conceito de comunicabilidade. Eu não podia deixar de falar do neto de Abraão, o filho de Isaac. Isso. Não é? Deixa eu só dar um alô aqui, o pessoal que está entrando aqui. Pois não, querido. Rapaz, tem muita gente aqui, viu? Tem a Raila está com a gente aqui, lá de Volta Redonda. Tem o Monte Alíbia Saig também lá da Flórida, está com a gente. Tem muita gente aqui. Rapaz, é muita gente na sala hoje. Hoje deu, rapaz, é audiência, viu? Fazer live com você. A Mari está aqui. A Sueli. Rosângela Murano está aqui também. O querido Paulo Neto, meu irmão, um forte abraço para você. Ô, Paulo, grande estudioso, gosto muito do Paulo. Ele está aqui falando, manda um abraço para você. Outro para ele. Vou sortear hoje mais 2 livros, viu?
Quem não adicionar, tem que adicionar lá no canal do YouTube, adiciona lá, se inscreve, dá o like lá, que no final eu vou sortear um livro e o outro pelo Instagram, velho.guilherme, para ganhar os 2 livros. É muito importante que a gente divulgue o canal cada vez mais, para que a gente possa levar sempre essas lives, essas palestras para todo mundo. Ontem fizemos uma maravilhosa com o pessoal do Japão, foi muito bom. E amanhã vai ter o nosso querido, que gosta muito de você, o Clóvis Nunes, vai estar comigo amanhã aqui. Me deu um abração dele, eu quero muito bem ao Clóvis, é um grande pesquisador, ele foi à Índia já, quando ele fala de reencarnação na Índia, ele vai longe, ele é uma pessoa maravilhosa, quero muito bem ao Clóvis, dá um abração dele também amanhã, e recomendações ainda ratificadoras para o Paulo Neto. Sim, é bom, trabalho dele. É gente boa, a gente está sempre se falando aqui. É um espírita que gosta da ciência, estuda, pesquisa, ele vai a fundo nas coisas que ele faz. Um abração, Paulo. Espero te ver em Poços de Caldas. Esse ano eu não sei com essa quarentena aí, mas todo ano, sempre que eu vou a Poços de Caldas... Pois é, eu fui esse ano passado lá, você não foi, eu fui com o Medrado, você não foi. É porque eu tinha compromisso, eu estava em Israel. Olha ano passado, estava comemorando. Deixa eu dar mais a agenda, olha, a gente vai ter na semana que vem Nazareno Feitosa. Outro abraço para ele. Vai ter Luciano Klein, presidente da Federação Espírita do Ceará. Amigão, meu irmão querido, especialista. Isso, e vai ter E quarta-feira tem um que, quando eu falei seu nome, ele disse: mande um abraço para Severino Chique Chique. Quem é? É o José Medrado. Grande figura. Quero muito bem o Medrado. A gente sempre se encontra em Poços de Caldas. O meu amigão também. Eu fui lá para o encontro da Sardi lá, né? Mas você não foi. Não, ano passado eu não fui, mas eu estou comprometido com a Soninha lá, a Sônia Sardi, para a gente, no próximo, se Deus quiser, eu quero estar lá com esse grupo maravilhoso. O Medrado sempre abre e fecha, é um capítulo à parte, né? Um capítulo à parte. Muito bom, eu adorei lá, a Sônia me levou lá para conhecer tudo, foi maravilhoso. Mas, querido, vamos andar aqui, que tem muita coisa. E no Novo Testamento? O Novo Testamento, aí é que tem, viu, meu irmão? Tem muita comunicação entre os vivos e os mortos no Novo Testamento? Tem. Eu não posso entrar no Novo Testamento, eu vou te pedir desculpa, mas eu não posso deixar de enfatizar uma passagem que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, versículo 7 em diante, que é o famoso episódio da pitonisa de Endor. Naquela época, os médios chamavam pitonisa da serpente grega, Piton, né? O templo que tinha os mistérios de Eleusis, lá na Grécia, e que surgiu, a partir daí, tinha que ter um sacerdote, uma médium, tinha que ter um templo, os oráculos, famosos oráculos gregos. E a pitonisa, por causa da influência grega, que tinha esse nome naquela época, era uma médium fantástica, vivia ali, naquela região do Har Megido, que todo mundo diz Armagedon, onde será, segundo as profecias do Apocalipse, a batalha final. Ali tem umas montanhas que tinham grutas, e ali viviam essa médium. E Saul, o primeiro rei de Israel, um homem muito fraco no seu exercício, ele se afastou tanto de Deus, ele foi obsediado, olha, diz o livro de Samuel que o Espírito de Deus se afastou, olha, a palavra lá no hebraico é Espírito mesmo, o Espírito, Ruach, em hebraico, o Espírito de Deus se afastou de Saul, e Deus enviou o Espírito inferior, olha aí, para perturbá-lo. E ele foi o primeiro rei de Israel e foi também o primeiro caso de obsessão severa naquela região. Foi o rei Saul. E aí que, curiosamente, os sacerdotes, os feiticeiros, aquelas pessoas que viviam junto dele, não conseguiam afastar o espírito que obsediava Saul. Um caso de obsessão, que a gente tem claro na Bíblia. E aí disseram, vamos chamar um jovem de Belém, filho de Ixaí, que todo mundo diz Jessé, chamado Davi, que ele toca harpa. E diz a história que Davi chegava, quando o rei estava perturbado, ele tocava a harpa e o espírito mal se afastava e ele se tranquilizava. É um caso de desobsessão por música, através da harpa de Davi. Uma história mediúnica, obsessiva, de espírito. Aí não se fala em Satanás, como muita gente diz, Satanás, nem existia
esse Satanás com essa... Nem existe Satanás com essa concepção do judaísmo que todo mundo criou, com chifre, com cauda, perturbador, com mais poder do que Deus. Não tinha nada, isso foi tudo criado. Tudo criação na Idade Média para fazer medo às pessoas, para as pessoas temerem e não pecarem, que esse é um termo também muito da igreja, o termo, na verdade, avon, em hebraico, é erro. Você erra, o rete, que você errou o alvo, você tem que arrumar a sua casa para voltar ao ponto que você errou. Esse é o significado de errar. Mas quem erra não é para se sentir culpado, não. É para ir atrás do erro que cometeu e consertá-lo. Esse é o princípio. É como a doutrina ensina. Não conseguiu nessa, vem numa outra existência. Mas voltemos a Saul. Saul, nos seus erros, foi acumulando fraqueza no seu governo, e diz a história que o livro de Samuel narra que Deus se afastou dele. E ele, com medo da chegada dos filisteus, que eram os grandes guerreiros, foram os grandes inimigos do povo hebreu naquela época, e ele orou a Deus e não teve resposta. Então, ele tinha perseguido muito as médias naquela época, mas mesmo assim, Samuel já havia morrido, aquele sacerdote, aquele grande profeta que tinha ungido Saul como rei, já estava no mundo espiritual. E ele foi a uma gruta em Endor e pediu àquela médium que consultasse, que ele queria saber uma resposta, que Deus não estava ouvindo ele. E aí a mulher mesmo diz assim, você bem sabe, ele foi disfarçado, você bem sabe o que Saul tem feito com nós, que somos médicos. Aí ele diz, a quem quer que eu consulte? Aí a mulher entra em transe e diz lá no seu hebraico, Aniroe Haelohim, eu vejo um Deus, veja bem, Guilherme, eu vejo um Deus que sobe, e as pessoas, os tradutores colocam, eu vejo um fantasma. A palavra original é Elohim, porque Samuel se vestia como um sacerdote, parecendo um Deus, as suas vestimentas, o seu manto, trouxe para aquela mulher, veja que médio, vidente, fantástica. Eu vejo, e aí na mesma hora ela solta um grito e diz, você é Saul. Quem disse a ela? O espírito de Samuel. Então é uma reunião mediúnica muito séria, que eu já vi muitos pastores dizer que Saul foi morto porque consultou aquela pitonisa, e que aquela reunião foi um engodo. Tudo que ela disse na reunião, porque não foi nem ela, foi o próprio Samuel incorporado nela, aconteceu. Amanhã estarás comigo, ele morreu no dia seguinte. Então, é uma reunião mediúnica de comunicabilidade entre os dois planos, que está lá no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 7 em diante. Uma história mediúnica, vamos dizer, de uma reunião espírita que Saul foi procurar, e que nós nos reunimos não é simplesmente para comunicar com os espíritos, eles vêm espontaneamente. Eu comecei a ver espíritos com 6 anos de idade, e uma criança de 6 anos não tem opção, não tem escolha. É o mesmo que aconteceu com Jeremias, que ele começou a ver espírito com 8 anos, e ele disse, eu não quero isso, mas a voz disse para ele, antes que você fosse gerado, eu já te conhecia, eu já te escolhi profeta das nações. Quer dizer, é como Jesus diz lá em João 3, que o espírito é como o vento, sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então, isso é o que eu estou falando, é um fato acontecido nas montanhas de Endor, ali perto da planície de Esdrelon, ou Jezrael, lá na Galileia, na Baixa Galileia, que aconteceu entre Saul vivo, Samuel morto, ou melhor, o espírito de Samuel veio ao encontro dele. E não há isso aí, nem um fantasma, nem um demônio, ninguém pode provar que era Satanás que veio falar com Saul, pelo contrário. A mulher nem sabia que ele era Saul e nem sabia que o outro era Samuel. Foi um fato verídico, está narrado, não é no livro dos Espíritos, nem no livro dos Médiuns, não. É no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 7 em diante. Quem quiser, pode ler. Vai encontrar lá algumas traduções dizendo que era um fantasma, que era Satanás, mas não era. No original fala, eu vejo um Elohim que sobe, que na verdade, na crença judaica, todo mundo que morre desce ao Sheol, que é a parte inferior, que depois transformaram em inferno, Geena e etc, etc. Mas esse é o primeiro fato, que eu diria assim, forte, para registrar a comunicabilidade
entre o mundo espiritual e o mundo material, de que quem morre, não se acaba. Há muitos argumentos em contrário. Pelo contrário, eles continuam vivíssimos, Que tão vivos, maravilha. Olha né? aí. Tão vivos como nós, né? E no Novo Testamento, meu filho, que você já me chamou para essa parte, eu vou lhe dizer, aí é que tem mesmo, viu? Deixa eu mandar aqui uns abraços aqui antes. Pode mandar, Olha, enquanto eu tem, tomo uma aguinha aqui. tem uma pessoa aqui que você, não sei se você já foi lá na Irlanda, mas eu tive lá na Irlanda, conheci o trabalho lá do Estevão Bertoso, tem um centro espírita lá, Ah, eu vou estar com ele. maravilhoso. Nós Rapaz, estamos com a live agendada para a Irlanda, sim, esse mês pronto, agora. olha, e você vai amar o pessoal lá, fui recebido super bem, muito atencioso, o pessoal faz um trabalho muito sério, pessoas abnegadas, pessoas super dedicadas à doutrina, e o Estevão faz realmente a diferença lá na Irlanda. Eu Aqui vou meu estar com o abraço para Estevão, ele. aí eu estive com o Estevão numa live que eu fiz na Suíça. Ele veio da Irlanda para a Suíça, e lá nós nos conhecemos e agendamos, e nós vamos fazer uma live com ele. Eu não me lembro, acho que qual é o dia, porque minha agenda agora de junho está tão lotada que eu não sei qual é o dia. Eu sei que acho que daqui uns 15 dias eu estarei com ele. Primeiro, esse mês eu vou fazer na Irlanda, fazer na Itália, e vou fazer, eu acho que não, ainda tem outro lugar no exterior que eu também. Londres. Então, esses Ah, três. vai fazer aonde lá em Londres? Eu estive lá agora, É recentemente. com a Silvia, é o grupo da Silvia. Não sei se você conheceu a Silvia lá, mas é o Tem um grupo dela. monte de brasileiro lá. Pois é, pois é. Eu agora, quer dizer que agora aqui no Novo Testamento é que a gente vai encontrar mesmo as comunicações, né? Muitas, meu filho. Primeiro porque se você abrir o Evangelho de Lucas, você vai encontrar logo no primeiro capítulo ele falando de um Espírito de Deus, que ele chama de anjo, né? Foi enviado a uma jovem da cidade de Nazaré, chamada Maria. No sexto mês, o anjo, o mensageiro de Deus, que era esse anjo? Um espírito evoluído na concepção da nossa doutrina, um mensageiro de Deus, que veio anunciar a chegada do Cristo. Isso já tinha acontecido também no próprio livro, primeiro capítulo também do livro de Lucas, com o pai de João Batista, o sacerdote Zacarias, que era o sacerdote daquele ano, e ao entrar no templo para fazer a sua oferta, materializa-se um anjo ao lado do altar e diz a ele: olha, tua esposa Isabel vai ficar grávida. Ela não tinha filho, já idosa, porque as antigas matriarcas da Bíblia todas tiveram problema com relação à gravidez. A maioria começa com Sara, vai para outras, Ana, a mãe de Samuel, e vai por aí afora. Muitas mulheres infelizes, porque não engravidaram, inclusive Isabel. A única que não teve problema foi Maria. Essa foi anunciada que seria antes de ser, mas a maioria teve problema. Então, Lucas já fala de dois espíritos, um materializado para anunciar a chegada de João Batista, e o outro para avisar que Jesus viria através do anjo chamado, mensageiro chamado Gabriel, que foi a Maria de Nazaré. E você, o próprio Cristo, nós não podemos registrar aqui, curiosamente, Guilherme, você, não sei se você já foi à Terra Santa, mas quando você chega na planície de Esdrelon, no centro da planície tem um monte chamado Monte Tabor, você já deve ter conhecido. O Monte Tabor fica na mesma linha da Gruta de Endor. Olha que coisa interessante. Na Gruta de Endor, que eu acabei de narrar o fato de Saul e Samuel se encontrando lá, naquela gruta, Samuel morto fisicamente, porém vivo em espírito, vem falar com Saul, e do lado de cá, no cume do Monte Tabor, ocorre a transfiguração de Jesus, e vem do mundo espiritual Moisés e Elias, que na concepção estavam mortos há muito tempo. E vem ao encontro do Cristo, e aí nós temos, eu diria, a ratificação, a grande mensagem do Cristo, trazendo para nós a informação de que o mundo espiritual está aberto com mensagens para o mundo material. E o próprio Moisés, que para muitos
gente diz que ele proibiu a comunicabilidade, se ele proibiu é porque existe, e ele não proibiu, ele regulamentou, regularizou. Mas se ele tivesse proibido, ele teria revogado aí, porque ele mesmo veio em espírito ao encontro do Cristo no Monte Tabor. E muita gente diz, não, mas porque foi com Jesus. Não, mas do outro lado não era Jesus, era Saul e Samuel. Então nós temos aí dois espíritos conhecidíssimos, tão reais, que o próprio Pedro pediu a Jesus para fazer uma tenda, uma para Moisés, outra para Elias e outra para ele, e que eles ficassem ali no cume daquela montanha. Então, ficaram bastante tempo, né? Não foi uma coisa rápida, ficaram assim semanas, se eu não me engano, né? Não foi semanas, mas foi um tempo suficiente para que eles entendessem e vissem a importância daquele lugar. Quando a gente chega ali, Guilherme, as coisas parecem fluírem, parece que há um sopro espiritual. Quem tem um pouco de mediunidade percebe a energia maravilhosa que tem no cume daquela montanha. Parece um recado do Cristo eterno para quem ali chega. Hoje é propriedade dos franciscanos, né? Que é a chamada... Eles têm uma bandeira lá da Terra Santa, que eles quem cuidam daquela igreja da Transfiguração, que fica lá em cima, e é um marco para a espiritualidade, para a humanidade. Ali Jesus ratificou e disse, olha, é possível a comunicabilidade que já houve com Samuel e que tem havido desde Abraão, Isaac e Jacó. E você veja que Jesus recebe Moisés, o representante da primeira revelação, ele representando a segunda, e Elias a terceira. Então nós temos ali, resumidamente, três grandes espíritos, um transfigurado, o que diz o próprio Kardec na Gênesis, e outros estudiosos, que o perispírito na transfiguração é que extravasa todas as energias. Você veja que os Mateus narra que a energia, a luz foi tão grande que já parecia que brilhava como o mais puro linho. Foi a única coisa que eles encontraram de comparar, porque eles não tinham argumentos naquela época para dizer que era uma luz branca tão forte que ofuscava. E ninguém conhecia naquela época só o fogo, né? Mas é uma outra passagem que eu não poderia deixar de ratificar aqui, que nós, espíritas, não criamos nada. O espiritismo trouxe todos esses elementos indispensáveis para abrir os olhos daqueles que ainda não têm olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, para uma nova realidade. O Espiritismo veio trazer a consciência nova, o esclarecimento novo, a fé com razão, cérebro e coração juntos, para que a gente tenha uma fé sem que ela seja cega nem fanática, mas uma fé com a razão. E dizer, como dizia Tiago, né? A fé sem obras é morta. E a minha fé tem razão de ser. Porque eu creio, porque eu sei, porque eu sinto, e porque é a verdade que vem do mundo espiritual e me envolve de tal forma que eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, mas isso não me torna fanático, de forma nenhuma. Eu tenho que ser, como nos ensina Kardec, lógica, razão e bom senso em tudo. Ô Severino, o Augusto César está dizendo aqui, segundo os católicos e protestantes, Elias não morreu, foi arrebatado. Eu queria chamar para corrigir essa... Realmente há essa crença. Ele não foi arrebatado. Essa expressão, o verbo lá usado é o verbo lalot, que é subir. Ele foi visto subindo para onde ninguém sabe. O que eu sei dizer para você, o nosso companheiro, como é o nome dele? Que ele tá... Augusto César. Augusto César. O que eu sei te dizer, Augusto César, é que o grande sucessor do Cristo, o grande implantador do cristianismo no planeta, chamado Paulo de Tarso, ele diz que carne e sangue não herda o reino dos céus. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele dá um show sobre ressurreição e ele diz que há um corpo material e um corpo espiritual. O Gênesis diz lá que nós somos pó e ao pó retornaremos. Nosso corpo não vai ao mundo espiritual. O Eclesiastes, o grande Salomão, no capítulo 12, ele fala que depois que rompeu o cordão de prata, o espírito vai a Deus que o criou e o corpo vai à terra. Então, nós temos duas partes criadas no Gênesis 2:7.
o corpo físico e o corpo espiritual. Paulo diz assim: semeado o corpo material, ressuscita o corpo espiritual. O que desperta no mundo espiritual não é o corpo físico. Elias, se nasceu, ele morreu. Agora, assim como Moisés não foi encontrado o corpo, que foi enterrado lá no Monte Nebo, falam, eu já estive lá, e até hoje ninguém encontrou o corpo de Moisés, são dois espíritos cujos corpos não encontraram, mas não significa que esse corpo foi para o mundo espiritual. Porque Jesus também, o corpo dele sumiu, mas não significa. Ele foi visto, como diz Kardec, em perispírito. Porque o próprio Jesus fala que a gente desperta no mundo espiritual. Não é com o corpo físico, como ele fala na parábola do rico e de Lázaro, lá no Evangelho de Lucas. Há um corpo material e um corpo espiritual. Semeado na corrupção, ressuscita incorruptível. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Capítulo 15, versículo 50 da primeira carta ao Coríntios, Paulo fecha a questão dizendo assim: o que eu quero dizer para vocês é que Basar Vedam, carne e sangue, que é o que constitui o corpo físico, não herda o reino dos céus. Então, essa crença de que Elias foi para o mundo espiritual com o corpo e tudo, foge à ciência, à lógica, à própria criação do Gênesis 2:7. Porque se a gente precisa de um corpo físico para ir para o mundo espiritual, por que Deus colocou um corpo espiritual em nós? Qual é o mais importante? É o físico que perece ou a centelha divina que é eterna e que não se destrói nem com a morte do corpo? É preciso que a gente reflita um pouco sobre isso. Obrigado aí ao nosso querido Lourenço, né? César Lourenço, se eu não me engano. Não, Júlio César. César. Deixa eu ver aqui, que ele apagou aqui. Augusto César. Augusto César. É isso. Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui. Instituto Lachada, não sei se é Pedro Camilo, não sei. Está dizendo aqui: Guilherme pede indicação de bibliografias sobre a mulher adúltera. Sobre a mulher adulta, não tem muita, a não ser o próprio Evangelho. Né? E tem uma obra de Champlin, Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, que nesse episódio ele fala de algumas interpolações dessa história da mulher adúltera, que teria sido uma parábola que foi trazida de outros conceitos. Na verdade, o episódio da mulher adúltera, além das bibliografias teológicas do próprio Novo Testamento, de livros teológicos como Russell Champlin e outros estudiosos como Ernest Renan, como eu poderia citar ainda nessa literatura, eu não conheço ninguém que especificamente tenha alguma coisa sobre isso. Apenas que alguns estudiosos sugerem que seja até uma parábola, porque, na verdade, Jesus era muito sábio nas coisas que ele fazia. Muitos ensinos seus são metafóricos, ele nunca escreveu nada, a gente sabe disso. E eu fico lhe devendo especificamente, fora da própria teologia de muitos pesquisadores profundos. Agora, quando eu quero ler alguma coisa mais profunda, eu prefiro muitos autores mais judeus, que eles têm informações muito mais profundas do que os autores ocidentais. Mas eu agradeço pelo pedido, realmente são muito raras. Foi o Pedro Camilo, nosso querido Pedro Camilo. Ah, sei quem é o Pedro Camilo. Sim. Um abração, Pedro, para você, querido. Severino, me diga uma coisa, dos quatro evangelistas, João, Marcos, Lucas e Mateus, só quem conheceu Jesus foi João e Mateus e Marcos quando era pequeno, né? Mas não teve convívio com ele, não conviveu. Conheceu, mas não conviveu, não é isso? Não, Marcos não conviveu com ele, conheceu, disse que aquele jovem... mas conheceu. Conheceu. Há quem diga, alguns teólogos sugerem que a casa onde Jesus realizou a ceia larga, o cenáculo, pertencia à família dele. Havia alguns autores sugerindo isso. E que ele viu muitas vezes Jesus, fala, na casa de Maria Marcos, que era sua mãe, que ele chegou a conviver com ele, mas assim, muito distante, nunca foi discípulo dele. Os verdadeiros discípulos são Mateus e João. Mateus, eu acho Mateus fantástico, na sua apresentação, Jesus Messias.
Mas, para mim, eu me encanto com o Evangelho de João, que é um evangelho diferente, atípico, espiritual, tem como símbolo uma águia, porque a águia voa muito alto, é um evangelho muito profundo, e para mim, o maior médio do Cristo se chama João, o evangelista. Foi aquele que permaneceu a vida toda, morreu com 102 anos, segundo a história, e foi reencontrar Jesus, porque Jesus diz lá no capítulo 21 do evangelho dele, recomendando, conversando com Pedro, que Pedro perguntou qual é a dele, porque João ficava à distância, observando, calado, assimilando e captando todas as mensagens espirituais de Jesus. E Jesus disse para Pedro: que te importa se eu escolhi para ficar até que eu volte? Faz a tua parte. E realmente ele foi escolhido, foi o único dos evangelistas que não foi martirizado. Foi exilado na ilha vulcânica de Patmos, nós já estivemos umas vezes lá, outro local assim fantástico na história do cristianismo nascente. E João foi, por assim dizer, o médio por excelência. João só não foi tão importante na divulgação do evangelho do cristianismo primitivo por causa de Paulo. Mas João fundou 7 comunidades na Ásia Menor, psicografou 7 cartas de Jesus, psicografou o Apocalipse, escreveu o Evangelho, ele escreveu 4 cartas. Depois eu não conheço ninguém que tenha produção teológica tanto quanto João. E ninguém que descreva Jesus tão sintonizado com Deus como é o caso do seu prólogo. Dos 4 evangelhos, o único que tem uma parte espiritual, teológica, cabalística, profunda, é João, com o seu prólogo. No princípio existiu o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava em sintonia profunda com Deus. É assim que ele se refere a Jesus, começando a unir a criação do planeta, como é narrado no Bereshit, ou no Gênesis de Moisés, e trazendo isso para apresentar esse Cristo cósmico em sintonia com Deus, antes do planeta Terra ser criado. Só João traz isso. Para mim, ele é o evangelista ímpar. Por isso que realmente ele não pertence aos sinóticos. Ele é um evangelho à parte. Mas é aquele que é o Jesus luz do mundo, o Jesus verbo que se fez carne, o Jesus realmente espiritual. Maravilha. Quem está aqui, o Estevão, lá da Irlanda, está perguntando por que Maria Madalena ela não foi considerada discípula de Jesus. Aí nós vamos entrar na questão judaica do patriarcalismo. Né? A mulher no judaísmo, muita gente acha que ela era discriminada. Não, ela tinha um papel. Ela tinha um papel até respeitado por Jesus, porque Jesus quebrou paradigmas, mas ele disse que não veio destruir a Torá nem os profetas. Jesus conta uma parábola que eu costumo dizer o seguinte: quem não conhece judaísmo não vai entender cristianismo, não entende o próprio evangelho. Tem uma parábola de Jesus que todos nós adoramos, a gente se sensibiliza, se emociona. É o meu filho pródigo. Você deve conhecer, todo mundo conhece essa parábola, não é? Mas você observe que é uma parábola que não tem mulher. A história é o pai que dá a herança do filho, vai embora, o filho sofre, torra o dinheiro, faz bobagem, gasta tudo, por isso seu nome de pródigo, porque pródigo é aquele que é gastador, e depois ele volta, como se diz assim, na miséria, e quem o recebe? E de longe, diz a parábola, o pai à vista vai lá, envolve ele com um beijo, abraça. Tá. Cadê a mãe que não aparece? Porque se fosse no Nordeste, se fosse no Brasil, o que saía correndo descabelado era a mulher atrás do filho. Né? Diz, meu filho está magro, não comeu, está com cabelo grande, está isso, está aquilo outro. E é uma parábola que não tem mulher. Por quê? Porque no judaísmo, na sala de estar para frente, é o homem que cuida. Na sala de estar para trás, é a mulher. A casa tem a área social e a área íntima. Então, no judaísmo, tem essas particularidades que Jesus sabia e ninguém ignorava, porque ele ensinava com propriedade, quebrando esses paradigmas sem destruir o tradicionalismo judaico. Então,
Por isso que a questão de Maria Madalena não aparecer, respondendo ao Estevão, é o Estevão que está perguntando, ele está conosco. Estevão Bertoso, lá da Irlanda. Isso. Viu, Estevão? A questão é que Maria Madalena era mulher. E, infelizmente, por conta disso, a própria igreja a transformou numa prostituta, que ela nunca foi. Eu não estou aqui para defender Maria Madalena como mulher, estou aqui para defender a verdade segundo o Evangelho. Porque segundo Marcos e segundo Mateus, ela era uma mulher obsediada e não uma prostituta. Agora, como ela nasceu numa cidade que se chama Migdal em hebraico é torre. Ali tinha uma torre, que era uma cidade bem próxima da beira-mar, uma cidade onde se tinha um comércio muito grande de peixe. Era uma cidade que ficava na antiga estrada que descia para o Egito. Era uma cidade com muitas riquezas, muito comércio. E onde tem riqueza, comércio, tem até uma corte romana ali. Onde tem tudo isso, tem prostituição. Essa cidade ficou conhecida como a cidade da prostituição. Toda mulher que nascesse ali tinha essa fama, como tem determinadas cidades no Brasil, aqui mesmo, próximo, tem uma cidade que os homens dizem que os homens todos são traídos. Criou-se isso para os homens. Então, naquela época, uma mulher de Migdal era estigmatizada como prostituta. E Miriam, que era o nome dela, é um nome comum no judaísmo. Como Severina no Nordeste, Manuel, José. Então, Miriam de Migdal, Maria de Madalena, não é Madalena o nome dela. Madalena é o nome da cidade. A gente teria que chamar Maria de Madalena. Existiram outras prostitutas, natural, porque a cidade era promíscua, mas não que fosse aquela do Evangelho. Então, aquela mulher, ela teve problemas na vida dela, de obsessões, Jesus a curou e ela o acompanhou. Mas Jesus a tratava com toda a deferência, inclusive causando ciúme nos discípulos, até o próprio Pedro. É tanto que ela foi... Por que é que Jesus escolheu ela para aparecer depois da sua ressurreição? Foi a primeira pessoa, foi ela. Porque diz a história que Jesus tratava ela com todo carinho, conversava com ela em particular e a beijava com frequência Aí diz a história que o pergaminho estragou com o tempo e Dan Brown escreveu aquela obra famosa, O Código da Vinci, e ele mesmo colocou na boca para dizer que Jesus teve um caso com Maria de Madalena, e as pessoas não estão preocupadas com a mensagem de Jesus, estão preocupadas com a vida particular dele. Isso aqui interessa. Foi sucesso. E ele não é tão como é que eu diria? Ele não é tão sem inteligência. Vendeu muito, né? Vendeu muito. E o Papa caiu na besteira de proibir. Pois é. Dizer que ninguém comprasse o livro nem lesse. Olha, quando eu estava no seminário, os livros proibidos, a gente tinha um espião que saía para comprar e trazer, e a gente saía lendo de travesseiro em travesseiro, dentro da fronha, para o padre não ver, mas a gente lia os livros proibidos. Quer dizer, aquilo que é proibido, todo mundo quer saber por que é proibido. Então, olha, o Nazareno Feitosa está entrando. Só tem gente importante aqui entrando. Aqui. Nazareno é um abração, Nazareno. O Médio Orlando Noronha, que vai estar com você também, está aqui com a gente. Diga a ele que eu já é 22, né, que ele pediu, eu já observei aí, parece que nós podemos fechar com ele para o dia 22 de julho. Isso. Olha, que... o Nazareno já quer colocar pimenta aqui no tempero, viu? Vamos lá. Ele está perguntando aqui, olha. Pergunta ao nosso estimado Severino o que ele pensa a respeito das revelações de Humberto de Campos no livro Boa Nova. Maravilhoso. Sobre Maria de Madalena. É uma Maria de Madalena, é uma prostituta, mas não é do Evangelho. É isso que eu tenho para dizer. Eu entendo assim. Eu jamais estarei acima de querer destruir. Eu conheço a história do Humberto de Campos, é belíssima, mas essa Madalena, inclusive, está bem distante de Migdal, segundo a história de Humberto de Campos, é de outro lugar. Era uma mulher que era de Migdal, chamava-se Miriam, porque lá tinha muito, é aquilo que eu acabei de falar, mas não significa que seja
a do Evangelho. A do Evangelho não tem nada à luz do Evangelho que me prove que ela era prostituta. Respeito demais o trabalho dele. Um abraço ao querido Jorge Hessen, que também está aqui com a gente. Jorge Hessen, lá de Brasília, o jornalista, também está acompanhando. Rapaz, a gente está muito bom. Estamos com mais de 100 pessoas aqui ao vivo. Tem um pessoal que está aqui no YouTube, outro pessoal que está no Facebook, tem menos pessoas. Mas está Márcia Clemente, também está aqui com a gente. Márcia Clemente ou Valente? Márcia Clemente, é lá da Flórida, se eu não me engano. Minha amiga da um abraço. Um abraço aí no pessoal da Flórida. Se não tiver duas, é a Márcia Clemente da Flórida. Lá do Renovation. Se não for ela, acho que é ela mesmo. Eu estive na Flórida, comecei em Miami, terminei em Orlando. Fiz 10 conferências naquela linha toda. Ali eu andei também. Ali eu falei, ali tem casas espíritas maravilhosas. Coconut, Tampa, Coconut. Exatamente. Boa. Pessoal muito bacana. Eu quero saber o seguinte: tem mais alguma passagem no Novo Testamento que mereça destaque de comunicação entre os vivos e os mortos? Porque eu vou deixar a reencarnação para a próxima live. Meu filho, quem quiser ver o maior livro de mediunidade do Novo Testamento, depois do Apocalipse, das visões de João, que ali é realmente aquela obra devia se chamar assim, Revelação de Jesus Cristo, psicografada por João, porque é um livro de psicografia fantástico, o Apocalipse. Mas o livro de Atos é um livro que praticamente em todos os capítulos, em todos os locais, tem a presença de espíritos. O próprio Paulo de Tarso, que dizia, já não sou eu que vos falo, mas o Cristo fala por mim, o Paulo tem uma passagem dele que eu acho muito bonita, quando ele, na segunda viagem dele, ele tensiona aí a Bitínia, que ficava ao norte da Galácia, e aí chega o Cristo e diz para ele, vá a Alexandria de Troade. E ele vai a Alexandria de Troade, e ali ele tem uma visão, um homem materializado, um homem da Macedônia que vem a ele e diz a ele, vai a Macedônia. E aí aquele espírito que vem a Paulo faz com que Paulo atravesse o oceano, o Mediterrâneo, e comece a sua vida do outro lado, a Macedônia, Coríntios, Grécia, e aquilo ali ele faz segunda e terceira viagem, vamos dizer assim, uma instalação do cristianismo ímpar, todos repletos de fenômeno mediúnico. Agora, o mais marcante, dois, eu vou citar do Novo Testamento. O primeiro é o fenômeno de Pentecostes, onde você tem a implantação, ali você tem a concretização do que falou o profeta Joel no capítulo 3 do seu livro, quando ele diz, depois disso, uma voz lhe disse, no final dos tempos eu derramarei de meu espírito sobre todo ser vivo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos anciões terão sonhos. Eu derramarei do meu espírito também sobre o trabalhador e a trabalhadora, porque ele fala a expressão ovelha é do verbo trabalhar. No passado se dizia escravo e a escrava, não, mas é aquele que trabalha, o ser humano, todo ser também será médium. Então é uma profetização do grande médium Joel, que 750 anos antes do Cristo já profetizou que isso iria acontecer. E Atos 2, Lucas narra que depois que Jesus foi visto lá no Monte das Oliveiras, Lucas narra que estavam reunidas pessoas de todas as regiões do planeta, do Egito, da Fenícia, da Galácia, de Jerusalém, daquelas regiões todas reunidas, era a hora terceira, 9 horas da manhã, e aconteceu um fenômeno de efeito físico, ventos, ventania, barulhos, estrondos, e sobre os discípulos desceram como línguas de fogo. Então foi um fenômeno mediúnico, espiritual. Agora o próprio Cristo descendo e se debruçando sobre aqueles discípulos que a partir de agora passaram a ser apóstolos. O discípulo é o que estuda com o mestre. O apóstolo é aquele que vai levar a mensagem.
Por isso que Paulo de Tarso é conhecido como Paulo o Apóstolo, porque ele nunca foi discípulo de Jesus. Mas esse fenômeno marcou, vamos dizer assim, a pedra fundamental do cristianismo primitivo. Esse é o primeiro grande fenômeno de xenoglossia, um fenômeno de efeito físico, que eles falavam o idioma de todos aqueles que estavam ali presentes. Egípcios, fenícios, de todos os idiomas, cada um se comunicava um com o outro e acharam que ele estava embriagado, e Pedro diz, olha, já estava previsto, predito. E a partir dali, aquilo trouxe um ânimo tão grande que os discípulos foram pregar no templo. O próprio Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, ele é desperto a partir dali e passa a levar o Cristo como o Messias. Esse é o grande marcante. Mas tem um outro fantástico. O diácono Estevão, escolhido para auxiliar os discípulos, e tornou-se o maior médio do Novo Testamento. Foi ele que dividiu o cristianismo como seita judaica e o cristianismo como religião separada do judaísmo. Estevão foi o vetor. Estevão era um médio que o próprio Lucas narra, que ele diz assim, ninguém resistia à sabedoria do Espírito que animava Estevão. Ele pregava mediunizado. E não tinha absolutamente quem tivesse força para discutir com o Espírito que estava dele. Porque era o próprio Cristo. E aquilo culminou com seu apedrejamento na porta dos leões, mas naquele apedrejamento está presente Paulo de Tarso, e a partir dali foi convidado para continuar com a missão da plantação do cristianismo, e Estevão o perdoa e passa a ser o seu guia espiritual, porque era um dos que assistiam Paulo na sua tarefa. Então, meus irmãos, eu acho que ninguém pode fugir de uma realidade tão forte, tão palpável, simplesmente porque não é da minha religião. Nós não estamos falando aqui de religião, estamos falando de comunicabilidade entre os dois planos. Agora, falo da minha, porque o Espiritismo é quem explica melhor. É quem vê isso com muita naturalidade, é quem vê isso de uma forma tão simples e tão palpável e cristalina, que para mim, particularmente, não deixa nenhuma dúvida que isso é uma realidade inevitável, inquestionável. Professor, tem muita pergunta, não vai dar para responder tudo, o tempo está quase indo embora, mas tem um amigo meu aqui que eu quero, que ele é evangélico, você está aqui, tem muito evangélico, tem católico, o pessoal está gostando, e ele fez uma pergunta, essa aqui eu pude até responder, mas eu vou deixar você responder. Ele pergunta, é o Marcos Vespasiano, meu amigo Quinho, ele Sim. pergunta aqui em Hebreus 9:27, que é dado ao homem nascer uma vez, né? Ser ordenado depois, morrer uma vez, depois do juízo. O homem só morre uma vez, né? Mas o seu espírito reencarna muitas vezes, não é isso? Eu gostaria de dizer, Marquinhos, né? Marquinhos, você está chamando aí. Marcos. Marcos, você tem um nome bonito, tem o nome de um evangelista, um grande precursor dos evangelhos. O primeiro evangelho foi ele que escreveu. Mas Paulo não disse que só nasce uma vez. Ele começa dizendo que está fadado ao corpo físico do homem só morrer uma vez. Por que ele não disse que só se nasce uma vez? Porque Jesus disse que é preciso nascer de novo. Está lá em João 3. Então, nós nascemos quantas vezes seja necessário para o nosso espírito evoluir. Marcos, leia Mateus 11, 10 a 14, quando Jesus fala quem é João Batista. Quando ele diz assim, dentre os filhos de mulheres, ninguém é maior do que João. O que foste ver no deserto? Né? Caniço balançado pelo vento, ou um homem vestido de linho e de púrpura? Os homens vestidos de linho e de púrpura estão nos palácios. Foste ver um profeta? Eu vos digo, muito mais que um profeta. Dentre os filhos de mulher, ninguém é maior do que João. E se vocês querem entender, é ele, o Elias, que devia voltar. Essa é a passagem mais literal e mais direta. Não precisa de tradução, não precisa de texto original, porque não tem como desmanchar isso aí. O que é que Jesus diz? É ele, o Elias, que devia voltar. Porque Malaquias 3 fala que Elias viria preparar o caminho. O grande e temível dia do Senhor. Isaías 40 diz que ele é a voz do que clama do deserto. Então, se Jesus referia-se ao Elias que devia voltar, vocês querem saber? É ele, o Elias, que devia voltar. Jesus fala literalmente. E quando Paulo diz que a gente morre uma só vez,
ele não está tirando a reencarnação, porque ele diz que depois da morte vem o julgamento. Cada morte tem um julgamento. Cada um tem a sua colheita, porque Jesus diz lá em Mateus 16, 27, 28, que a cada um será dado segundo suas obras. E que há uma colheita. Então, seria impossível, Marcos, a gente entender a justiça divina se a gente visse tanta gente, tanta diferença. Uns nascem com privilégio, filho de reis, outros nascem com deficiência física, outros nascem belos, outros nascem com deformidades, outros nascem sem condições nem de caminhar. Se Deus não, é infinitamente justo, misericordioso e bom, ele não pode dar privilégio a um e desgraça a outro. Cada um colhe o que planta. É a lei de causa e efeito. E isso só é justificado pela reencarnação. E Paulo era da tribo de Benjamim, reencarnacionista. Então ele não podia desconhecer isso. Ele estava falando exatamente de uma verdade. Esse corpo que está falando, que está sendo instrumento para o meu espírito falar com vocês, só vai morrer uma vez. Mas como a minha centelha, criada lá em Moisés 2,7, soprado por Deus, Nishimat Raim, que se chama sopro de vidas, ela é imortal. E como diz Salomão, o corpo vai à terra e o espírito vai a Deus. Depois de cada morte, tem um julgamento. Para você fazer um balanço, ou recomeçar, porque como Jesus diz em João 5, 28 e 29, todos que dormem no pó despertarão. Uns para a vida eterna, aqueles que terminaram, e outros para o julgamento. Não é para uma condenação ou um inferno eterno, que Deus não criou o inferno para nós. Foi uma criação indevida dos homens. Os salmistas dizem, eu te louvo, Senhor, porque tu coloca minha alma no Sheol e de lá tu retiras. O corpo está na terra, ele fica nos elementos da terra, mas o espírito vai a Deus. Está lá em Ezequiel 37, está lá no Salmo, está em muitas passagens dos salmistas, a crença numa misericórdia divina, não deixando você eternamente no Sheol. E Ezequiel 37 diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te coloquei na terra, vou abrir os vossos túmulos, vos retirarei dele e vos porei na terra, para que vocês saibam que eu sou Deus. Ora, tirar do túmulo e botar na terra não é ressurreição, é reencarnação. Senão ele diria, eu tirarei de vosso túmulo e você ficará no mundo espiritual comigo. Não, ele fala que vou retirar os vossos corpos da terra, do pó, e vos reporei em vossa terra para que vocês saibam que eu sou Deus, prometi e fiz. Ezequiel 37. Então, Marcos, não há nenhuma negação aí da reencarnação, que ela é judaica. Que quando eles perguntam a Jesus, quem diz os homens que eu sou, lá em Cesareia de Filipe, no norte da Galiléia, eles dizem, não diz que tu é Jeremias, Elias, João Batista, ou algum dos profetas. Se Jesus podia ser um desses, só podia ser reencarnado. E se houvesse algum erro nessa crença, Jesus, como mestre iluminado, não ia deixar de corrigir. Mas ela aceita com a maior naturalidade. Então, meu querido, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, aceitando ou não aceitando, por misericórdia divina, todos nós vamos reencarnar. É a sua benéfica luz para que a gente possa crescer e chegar até ele. Que maravilha, que maravilha. Depois podia falar também dos seus livros aí, para as pessoas interessadas puderem adquirir, né? Nós temos várias obras publicadas, né? O que mais os protestantes, meus amigos pastores, gostam, utilizam, inclusive eu conheço vários pastores que deixaram as suas religiões, mas não é esse o meu objetivo. Eu quero que cada um encontre seu Deus, seja feliz na sua religião, agora seja melhor do que você era na sua religião. Use a sua religião para ser melhor. Nós espíritas não fazemos proselitismo. Mas aqui nós temos, analisando as traduções bíblicas, que já está com 13ª edição, mais de 70 mil exemplares vendidos. Esse é o meu livro número 1. Eu tenho o Bereshit, que é a tradução do Gênesis, do hebraico para o português, os 1532 versículos. Sermão do Monte, que é um discurso talmúdico de Jesus. Tem o Evangelho Cristianismo Primitivo. Eu tenho ainda uma Comunidade do Caminho, a história de Paulo de Tarso. Tem uma obra chamada Didaquê, que eu fiz em tradução com um professor aqui da Universidade Federal da Paraíba, que é a tradução
é o Catecismo dos Apóstolos. Tenho um livro sobre judaísmo e tenho agora a minha última obra, chama-se Jesus, o Messias das Nações, que foi um livro que eu fiz como a minha tese de pós-doutor em Ciência das Religiões. Eu extraí, essa obra foi extraída um resumo que eu fiz da minha tese, que eu fiz sobre o Messias no judaísmo. Aí eu fiz no cristianismo, no espiritismo, em todas as religiões do planeta, e descobri que Jesus é o Messias até dos que não têm religião, porque ele é o governador do nosso planeta. É ele que diz lá em João 17,5, e agora, Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Lá no Monte das Oliveiras, ele faz essa declaração, e já estava com Deus antes da criação dos céus e da terra, e João explica muito bem isso no prólogo do seu evangelho. Então, nós temos oito obras aí à disposição. A nossa editora é a Ideia, mas você pode pedir, eu acho que pela Amazon.com já tem. Em São Paulo nós temos a Sinal Verde, lá em Guarulhos, que distribui, e a Candeia Boa Nova são também distribuidoras das nossas obras. Que maravilha. Olha, a última pergunta para a gente encerrar, porque realmente o tempo já deu. Eu vou sortear o livro. Quem não adicionou no YouTube, Guilherme Velho, ponto oficial, adicione logo, que eu vou sortear esse livro. Ou no Instagram, velho.guilherme, vou sortear também, para a gente terminar. Agora tem a última pergunta, e essa aí é minha. Essa agora é a minha. Eu fiz muita pergunta aqui do pessoal, que era muita gente perguntando, mas a minha é uma dúvida que eu sempre ouvi dizer, não sei se é verdade, se é boato, eu sempre ouvi dizer que a reencarnação fazia parte dos cânones da igreja, e que foi retirada dos livros sagrados. Tem fundamento isso? É verdade isso ou não? Tem. Se você for à história dos concílios, você vai ver que existiu em Alexandria um grande estudioso chamado Pantaeno, que tinha um discípulo chamado Orígenes, que era Pantaeno, Clemente, um dos pais da igreja, e Orígenes, que era discípulo de Clemente, que hoje a igreja chama São Clemente. Orígenes não conhecia a reencarnação, mas ele dizia que a doutrina do karma e do renascimento é uma doutrina cristã. E isso lhe custou muito, porque ele foi um grande teólogo. Eu tenho as obras deles aqui, eu tenho, aliás, todas as obras dos patrísticos, são 32 volumes, sobre a chamada, o Logos grego, a teologia dos pais da igreja, Irineu, Agostinho e tantos outros. E ele dizia plenamente que a doutrina do karma e do renascimento era uma doutrina cristã. Mas, segundo a história do Concílio de Constantinopla, o famoso segundo Concílio de Constantinopla, no ano de 583, se eu não me engano, que eles encontraram-se para destruir o monofisismo, e esse concílio aboliu a reencarnação do cristianismo. A partir daí, a igreja deixou de ser reencarnacionista, e porque, de qualquer forma, a igreja sempre impôs os seus princípios, os seus conceitos, através de dogmas. Porque quando eles não conseguiam explicar, é o caso de Agostinho. Agostinho era muito bom, muito racional, muito lógico, mas Agostinho, coitado, lutou, não conseguiu explicar a Trindade, e acabou a igreja criou um dogma. Não precisa entender. E ele podia ter economizado muito tempo se ele lesse o Deuteronômio 6,4, lá no texto original de Moisés, que ele diz assim: Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Deus é o nosso Senhor, ele é único. Se Deus é único, não pode ser três. Jesus não é Deus, ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus, o maior enviado. E o que a gente chama, ou conhece, o Ruach HaKodesh em hebraico, que é Espírito Divino, que a igreja batizou como terceira pessoa, olha, não pode ser, se é Deus, não é pessoa. E ele chama três pessoas da Santíssima Trindade. Deus é Espírito, não é pessoa, está lá no Evangelho de João, é uma incoerência acreditar que Deus possa ser uma pessoa. Então, o que se chama de Espírito Santo, na verdade, é a centelha divina que Deus desdobrou e colocou em nós. Por isso que
Jesus fala que o pecado, o erro contra o Espírito Santo não tem perdão para nós, porque a gente não aceita ter errado. Por isso que a gente não se perdoa. Não é Deus que não perdoa a gente. Somos nós que nos perdoamos. E Emmanuel fala isso muito bonito. É o único que explica o pecado contra o Espírito Santo, como está lá no Evangelho, é Emmanuel nas suas obras. Não sei se Caminho, Verdade e Vida. Agora eu não sei, são tantas, né? Eu já li tantas e não me lembro agora a citação de Emmanuel nesse sentido, mas foi quem eu achei que explicou melhor. Nós temos uma centelha que é o chamado Neshama, porque não é o Espírito de Deus que entra em nós, é uma degradação dele. Então, aquela centelha que entra em nós é a divindade, é o princípio divino. Deus está dentro de nós, está em tudo. Porque ele soprou isso, segundo metaforicamente, na nossa criação. Então, não se concebe essa questão de trindade. Deus é único. Yahvé Echad, está dizendo lá no original, no Deuteronômio 6,4. E isso só dificultou a questão do entendimento, só afastou o cristianismo do judaísmo com essas imposições das pessoas quererem trazer coisas quando não se sabe ou não se consegue explicar pela lógica e pela razão, cria-se um dogma, e eu sofri muito isso no meu internato, quando eu queria fazer pergunta ao meu diretor espiritual dessa natureza, e ele dizia que a minha fé estava fraca e que eu fosse rezar. Então não havia uma explicação, porque dogma nem o Papa consegue desmanchar. É terrível. É verdade, é verdade. Não é? É verdade. Eu vou fazer mais um, porque, rapaz, está muito bom isso aqui. O pessoal não quer que eu acabe, não. O pessoal fica mais, mas eu tenho que acabar por causa do horário. Inclusive, essa live vai ficar no meu canal no YouTube. Vocês podem assistir, compartilhar. E Severino vai voltar, que se ele não vier, eu vou lá buscar ele onde ele mora. Eu vou trazer ele lá e ele vai fazer outra com a gente aqui. Tudo bem, meu irmão. Vamos marcar uma data. Diga, só mais uma outra dúvida minha. Os judeus, todos eles aceitam a reencarnação ou só os ortodoxos? Olha, eu vou dar uma resposta que o meu professor de hebraico deu para mim. Eu não sabia, eu tinha dúvida com relação a isso para o povo judeu. Mas o meu professor de hebraico, uma certa ocasião, ele disse assim, vocês, protestantes, ele achava que eu que estudava com ele, eu era protestante. Eu digo, não, professor, eu não sou protestante. Eu sou cristão, espírita, sou reencarnacionista. Ele disse, daí, eu também sou. Aí eu parei assim e perguntei a ele, gente, o senhor acredita em reencarnação? Porque eu sempre vi dizer, as pessoas botavam na minha cabeça, que o judeu não aceitava a reencarnação. O senhor acredita em reencarnação? Ele disse assim, quem precisa acreditar é você, eu tenho absoluta certeza. Eu digo, gente, eu disse assim, gente, por que o senhor não divulga, vocês não divulgam isso? Porque nós espíritas somos os únicos cristãos declaradamente reencarnacionistas, e a gente divulga isso. E ele deu outra resposta fantástica, ele disse assim, nós aceitamos o que está na Torá e não discutimos. E aí acrescentou, e você acha que Kardec foi buscar a reencarnação aonde, se não na Torá? Eu digo, o senhor conhece Kardec? Ele disse, você nunca vai conhecer um judeu que fale de coisa que não conhece. Eu conheço as obras dele, é um grande pesquisador, foi um professor, aí deu um show de conhecimento. O nome dele não era esse, ele era um grande matemático, literato, pedagogo, estudou na Suíça, aí me deu a lição de espiritismo também, de conhecimento, e disse, a reencarnação é misericórdia de Deus. E olha, qualquer judeu que use chapa, aquele peote, porque não existe, o judeu é assim, Guilherme, ou pratica ou não pratica. Não existe meio judeu. É como a história, não existe meio tiro. Você não pode dizer, não, delegado, eu só dei meio tiro nele. Não pode, não existe isso. Ou você é ou não é. Ele diz, ou é dati ou lo dati. Dati é do verbo ladati, que é conhecer. Pratica porque conhece. Quem não pratica é porque não conhece. É a mesma coisa que eu digo, não conheço ex-espíritas. Se você conhece a doutrina, você nunca mais deixa de aceitar os seus postulados. Se alguém disser eu fui espírita e deixei, é porque nunca foi. Então, o judeu ortodoxo, nós temos aí o Álvaro Mordecai, que estudou em Estivá, em Israel,
nós estamos fazendo alguns trabalhos juntos, ele está trazendo uma colaboração muito grande, porque ele foi judeu ortodoxo da corrente racídica, seguidor do Baal Shem Tov, um grande líder da corrente do hassidismo judaico, e ele, além de explicar que o judeu conhece a reencarnação, ele ainda sai dizendo que Abel, Caim, voltou com Moisés e o sogro, ele sai mostrando as reencarnações em vidas sucessivas, que eu não me preocupo muito com isso, não. Eu não sou muito de estar procurando quem eu fui, porque eu sei que eu não fui boa coisa, porque se nós aceitamos e entendemos a lei do progresso, e hoje, com todo o esforço que eu faço, eu sou essa coisa que eu não me qualifico tão bem, imagine no passado quem eu fui. Então não me interessa. Mas os judeus, a grande maioria dos ortodoxos, daqueles que conhecem a Torá, são reencarnacionistas. E ele ainda diz quem foi Noé, com quem voltou, eles têm uma explicação para todas as reencarnações sucessivas dentro do próprio judaísmo. Então, eu hoje, não conhecedor da doutrina, conhecedor do idioma, conhecedor do judaísmo, eu abro a boca onde eu chegar e digo, todo judeu que conhece a Torá é reencarnacionista. Essa minha obra aqui é prefaciada por um judeu, o meu professor de hebraico. E tem uma passagem de um rabino que, na introdução do prefácio do livro, ele cita o rabino. A mensagem desse rabino é bem curtinha. Eu vou só mostrar para você. O rabino chama-se Rafael Chamar. Ele diz assim, toda pessoa vem ao mundo com uma meta específica que deve alcançar em sua vida. Se o homem não terminar a sua missão, voltará em outra encarnação. Como não sabemos exatamente qual a meta de cada um, nos guiamos pelo objetivo comum a todos, que é fazer o bem através da Torá e os seus mandamentos. Esta é a missão que cabe a todos os judeus e devemos nos esforçar ao máximo para cumpri-la da melhor forma. Então, é como se fosse Kardec falando na introdução do Livro dos Espíritos. Então, meu querido, não temos... Eu ia terminar, mas vou fazer mais um antes de terminar, porque o pessoal não deixa aqui, mas eu vou fazer um antes de sortear aqui o livro. Essa você dá a resposta rápida. Saiu recentemente uma pesquisa sobre as religiões, a população das religiões, a quantidade de cristãos, a quantidade de budistas, do Islã, o vasto crescimento do Islã. Na sua perspectiva, o Islã vai passar o número dos cristãos no futuro? É possível, porque eles estão crescendo avultosamente. Mas, veja bem, as pessoas estão com esse temor porque as pessoas só verem o Islã pelos fundamentalistas. E o Corão é uma obra maravilhosa. Alá, o Mohamed, ou Maomé, dizia que todo esforço que se fizer para salvar uma vida é bem-vindo aos olhos de Alá. Então, a vida, quem salva uma vida, está na Torá e está no Corão. Salva o próprio planeta, porque cada ser representa um partículo do planeta. Ninguém pode tirar os muçulmanos por as correntes fundamentalistas, porque em toda religião tem fanático. Mas eles próprios não aceitam e trabalham contra. E Jesus, que é o Senhor absoluto de tudo, não está alheio a essas coisas. Na hora certa, ele sabe como selecionar e como os homens se entenderam e chegar ao seu sonho de um só pastor e um só rebanho. Que maravilha. Rapaz, vai ter que voltar, não adianta, vai ter que voltar aqui. Vou deixar esse negócio aqui já agendado com você. Você vai ver aí a sua melhor data para o mês que vem. Vou dar um mês aí para você descansar aí. E a gente fazer, no início de julho, outra dessa. Tá? Tá, ok, vamos conversar. Vamos conversar. Eu quero estudar com o cara. Esse livro aqui eu vou dar para uma pessoa, Débora Marques. Débora Marques ganhou. Depois ela me chama aí no privado para eu pegar o endereço, vou enviar pelo correio. Débora Marques, tá? E no Instagram a gente vai ver agora. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, Severino Celestino, por essa oportunidade de aprendizado, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão aí assistindo. Essa palestra vai ficar no meu canal lá no YouTube, então as pessoas podem acessar
e compartilhar essa pérola que a gente teve hoje aqui de aprendizado, essa oportunidade de tão para mim, olha, eu realmente posso dizer que foi uma das melhores lives que eu fiz. Foi muito boa. Muita luz, pessoal, a todos e muita paz. Você Valeu. Também, querido. Um abraço em todos. Obrigado pela honra de me convidar para conversar aí com seus seguidores, que são pessoas que nos honraram também com suas colocações muito pertinentes, muito racionais. Valeu. Jesus conosco sempre. Uma boa noite a todos.